Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Gates Pod. Eu sou a Adriana Cantoni, gerente de marketing aqui da Gates do Brasil. E antes de mais nada, você já está inscrito no nosso canal? Já ativou as notificações para receber sempre que a gente subir um novo episódio no nosso podcast? Se não, para um pouquinho, já faz a sua inscrição, já ativa as notificações e depois você continua aqui para ouvir a gente. E hoje vamos retomar aí da onde a gente parou no nosso último episódio. Então eu trouxe o Sérgio novamente. Vamos abordar novamente sobre os cursos, vamos falar um pouco mais sobre a parte técnica, como vender, né, essa parte técnica, essa mão de obra qualificada que a gente tem aqui no país inteiro. E o Joel junto aqui para atrelar isso a Microvê. Então vamos juntar o que falamos nos últimos 2 episódios, agora falando um pouco mais do dia a dia da oficina. Agora vai ficar bom, hein? Então, para começar, Sérgio, eu queria que você retomasse um pouquinho a questão do curso do Método SR. Para quem que é esse curso, como que funciona? Fala de novo aí para quem... Espero que todo mundo tenha assistido o último episódio, mas vai que alguém não assistiu, então fala de novo um pouquinho aqui pra gente. Legal. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Me sinto honrado novamente, agora junto com o Joel aqui também, a Adriana. E a Gates também pelo convite, né? E para você que não assistiu o episódio 1, eu contei bastante sobre a minha história, dos perrengues de um dono de uma oficina mecânica quando tá começando. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parte comercial da parada, né? De como rentabilizar dentro da oficina mecânica. Mas os treinamentos, o Método SR, ele é um curso de gestão de oficina mecânica voltado para dono de oficina mecânica ou para quem vai abrir uma oficina mecânica. Porque o Método SR, ele é o plano de negócio, assim, sabe? Ele é o inicial. Se você estiver pensando em montar uma empresa, a primeira coisa que precisa nascer nessa empresa é o plano de negócio, né? E existem 2 momentos para ter um plano de negócio, para montar uma empresa. O primeiro momento é quando você vai abrir a empresa. E o segundo momento é quando você descobre que existe plano de negócio para uma empresa. Então, independente do tempo que tem a empresa, o momento é agora de montar o plano de negócio. Então, o Método SR é gestão de oficina para dono de oficina, de dono de oficina para dono de oficina. Isso aí. Muito bem. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho mais sobre a questão de manutenção de sistema, como aplicar isso dentro da oficina, como vender, rentabilizar, né, esse serviço. Mas antes, vamos falar um pouquinho da nossa nova Microvê, que o Joel falou também. Espero que todo mundo tenha assistido o episódio, se não, vai lá assistir. Também, que a gente explica mais sobre o nosso novo produto, as alterações que teve. Joel, rapidinho, hein? Fala aqui pra gente quais são as alterações que a gente teve nessa Microvê e quais são os diferenciais dela. A Gates lançou essa nova correia e, na verdade, é um novo composto de borracha que possibilitou que a Gates fizesse algumas mudanças. E essas mudanças geraram algumas dúvidas na cabeça do aplicador. Uma delas, principal, a correia tem um perfil mais baixo, a correia tem frisos mais juntos, né? Será que essa correia vai acoplar na polia? Não vai acoplar na polia? E aí, quando a Adriana me falou que o Serginho ia estar aqui de novo, eu falei, esse é o momento. Nós vamos falar com um cara que entende do negócio. Eu sou o fabricante, né? Vocês podem achar que eu estou puxando sardinha pro meu lado. Então eu queria falar direto com o aplicador. É o cara que tira lá, que vai usar a correia, e a gente vai tentar aqui descobrir nesses 20, 30 minutos como foi a aceitação da oficina SR com a nova correia Microvê. Se ele teve dificuldades, né? E aí acho que a gente vai conseguir esclarecer um pouquinho mais, realmente mostrando efetivamente o uso da correia. Não vai ser só a parte teórica que a gente bateu um papo no primeiro podcast. Legal, João. Engraçado que quando essa história surgiu, o Joel veio e me perguntou quais são os problemas que você está tendo com a nova correia. Eu falei, Joel, eu não estou tendo problema com correia. Ele falou, porque nós mudamos o composto da correia, diminuímos a altura, a quantidade de borracha. Eu falei, é mesmo? Daí eu peguei, olhei a correia e falei, putz, é mesmo, parece que realmente mudou. Até então, Joel, não tinha tido nenhum tipo de problema, né? Foi uma novidade que eu falei, tá, então, bom, a gente não tá tendo problema, mas qual que é o tipo de problema que a gente pode ter? E aí veio o Joel, deu uma aula, né, de como fazer, e aí a gente começou a oferecer um novo serviço para o nosso cliente. E esse, Serginho, é o principal fator que gerou nessa nova correia. É justamente isso, é o aspecto visual dela.
O aplicador, ele não se sente, em alguns casos, confortável quando ele pega essa correia e compara com uma correia antiga. Nossa correia micro V, né, antiga. Ele olha e fala, não, mas tem pouco material, tem pouco friso, tem pouco contato. E é o contrário. Né? Pouco material para gerar menos peso em cima do motor. Menos espaço entre os frisos para ter mais acoplamento com a polia. Né? Então, muitas vezes, tem muito mecânico, muito aplicador que está aplicando essa correia desde 2022, que foi quando a gente lançou. E ele aplica tranquilo. E aí, quando ele percebe no visual, ele acha que aquela correia está com problema. E aí ele liga pra gente e fala, ó, peguei uma correia de vocês com problema. Qual correia? Não, a micro V, ela não tem friso. Ela é lisa dos dois lados. E a gente, pô, não, se ela é lisa dos dois lados, está com problema. Ela não pode estar lisa dos dois lados. Mas quando a gente vai ver, não, é o novo perfil da correia e eles se sentem um pouco incomodados por achar que isso não vai ter um desempenho bom. E aí, o Serginho aqui vai poder falar pra gente, já deve ter aplicado muitas. Eu até tive um caso há pouco tempo atrás que eu falei com um cara, com um aplicador, e ele falou, não, Joel, é a primeira vez que eu tenho um problema. Eu falei, então é a primeira vez que você usa nos últimos 2 anos uma correia da Gates? Não, eu uso correia da Gates toda semana. Eu falei, então você já aplicou essa correia. E ela não trouxe problema, ela não tinha problema. A mesma que você aplicou várias vezes aqui, é essa mesma. É que agora você olhou e você se sentiu incomodado. Então, o Serginho vai poder falar pra gente se já aplicou uma correia dessa. Quais são os cuidados? A gente fala que a nova tecnologia traz alguns cuidados. Né? Fazer uma limpeza de uma polia, fazer um alinhamento, né? Verificar um pouco mais, uma atenção um pouco maior. Não que na antiga não precisasse ter, né? Eu acho que isso é importante, sempre precisou, mas qualquer probleminha ali talvez ressalte aí que tem algum problema no sistema. O próprio Sérgio falou no outro episódio que ele usa o kit, né? Você comentou que o próprio Joel chegou para você e falou, e você começou a usar o kit completo, fazer a manutenção do sistema completa. Então, falar como que foi, como já falou, essa aplicação, se você sentiu, mas eu acho que não, porque você nem percebeu que a correia mudou. Mas isso pra mim foi uma novidade absurda. Eu falei, tá, então mudou, como que eu faço agora, né? E aí é o que eu falo. No episódio anterior eu disse, eu gosto de consertar carro que não tá quebrado, que é muito mais fácil de consertar, né? E aí, quando veio essa novidade, dessa nova característica da correia, eu falei, opa, legal, agora é a oportunidade da gente orientar melhor o nosso cliente. Como assim orientar melhor o nosso cliente? Se eu quero consertar carro que não tá quebrado, fatalmente eu preciso antecipar a quebra dessa correia e alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, toda vez que a gente vai fazer um orçamento para o cliente de correia dentada, de correia de serviço, de polias e etc e tal, a gente já fala para o cliente, olha, essa correia aqui, ela tem uma característica. Qual que era a característica? Não existe mais o tensor que tensiona, que dá atenção na correia. Isso é correia elástica, né? A gente tá falando. Correia, falando de elástico, depois a gente vem aqui. E uma vez que você desmontou essa correia, se você montar ela de novo, corre-se o risco de ela ficar fazendo barulho no futuro próximo. E, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se na cidade da galera que tá assistindo, o cliente gosta de parar carro pra arrumar. Na cidade de Jundiaí, o cliente quer que conserte o carro com ele andando. Sim. Quer que conserte 5 minutos. Não, eu falo, quando a pessoa é mais próxima, eu falo, então vamos fazer o seguinte, abre o capô e vai dirigindo aí, eu vou consertando aqui, depois eu pego o Uber pra voltar pra casa, né? Então, a orientação para o cliente é essa, né? E aí, com essa nova tecnologia, a gente passou a tangibilizar mais o serviço para o cliente. Sim. Porque, de verdade, Joel, a gente não limpava mesmo, tá? A gente não limpava os frisos das polias. De verdade, eu não vou aqui falar, nossa, a gente sempre limpou. Mentira minha, não vou aqui pregar, né? E a partir daí a gente começou a falar, putz, vamos começar a olhar para isso, vamos começar a olhar para o desgaste das polias. E não foi novidade nenhuma, só foi uma recomendação técnica a mais pra gente. E não tive problema. É o que a gente fala. No sistema de correia dentada, a gente já tem esse costume. O aplicador já tem o costume de fazer a manutenção. E aí eu falo, pô, por que quando a gente vai pro outro lado da correia micro V, não requer esse mesmo cuidado? Né? E requer o mesmo cuidado. A gente está falando de uma correia de polias e tensores que trabalham no sincronismo da correia dentada e a mesma coisa do outro lado.
Então, o cuidado tem que ser o mesmo. O desgaste do outro lado de uma correia dentada é o mesmo. Às vezes eu até brinco, a correia micro-V da Gates é muito boa, mas ela ainda não está regenerando o restante do sistema. Né? Ela ainda não automaticamente limpa as polias, alinha todo o sistema. Ainda não faz isso, quem sabe no futuro. Né? Mas ainda não. Então a gente tem a necessidade de fazer essa manutenção também do outro lado. Né? O Serginho até comentou aqui sobre as correias elásticas. Esse foi uma tecnologia que a Gates trouxe para o mercado também, a pedido de montadora, justamente para quê? Para diminuir o custo. A gente sabe realmente que dentro de um sistema a parte mais cara é o tensionador. E quando você tira a correia elástica, ela traz esse benefício. Você não precisa de um tensionador. Você tem as duas polias ali fixas, você estica ela, né? Falando do outro episódio que gerou aí, já tem alguns comentários no mercado que a correia da Gates, o SF, quer dizer que ela é sem ferramenta e não é. Né? O SF é a Street Fit, é uma correia elástica, ela estica e vai ser colocada ali. A partir do momento que isso aconteceu, é uma vez só. Você precisou fazer uma manutenção, retirou essa correia, ela não tem mais a elasticidade que ela precisava. Ela perde, ela fica folgada e ela vai gerar produto. Então, nesse caso, pessoal, da correia Street Fit, a correia elástica, a Gates não mudou o material. Ainda continua sendo material antigo. Tá? Essa nova tecnologia do composto EE, ela vem só para as correias micro-Vs, desde que ela não seja elástica. Então, essa é a necessidade. É fazer a mesma manutenção que a gente já faz do outro lado. Se a gente sabe que a gente precisa fazer a manutenção na correia sincronizadora, a famosa dentada, a gente também tem que fazer na micro-V. Né? E estou vendo aqui que o Serginho, pelo menos, agora realmente aderiu. Aderiu. Mas isso foi algo que você notou depois que a gente teve essa conversa? Como é que foi essa mudança dentro da SR? Em que momento que você viu, realmente precisa olhar para o sistema inteiro, tem oportunidade aqui, tem o kit da Gates, como é que foi? É uma questão cultural, bem cultural. Por exemplo, há 26 anos consertando o carro, quando eu fazia um cabeçote, eu não trocava parafuso de cabeçote. Depois o mercado passou a exigir a troca de parafuso de cabeçote, porque ele é elástico. Né? Com embreagem aconteceu isso, depois veio com a correia dentada, né? E aí a cultura, né? Nossa, mas vai ficar mais caro o serviço. Nossa, mas vai ficar muito mais caro. Tá, então peraí, vamos tentar entender. E hoje isso já não acontece mais, pelo menos eu acredito que não. É muito mais fácil você comprar o kit que tá tudo pronto ali, né? Então, até o Joel que me falou uma vez, cara, o kit, ele vem pronto. Se você tiver algum problema, você só vai reclamar comigo. Caso tenha problema. Porque você compra a correia de um, o tensor de outro e dá um problema nesse conjunto, você vai procurar quem, né? E agora não é diferente disso, Joel, né? O sistema, todo mundo fala, né? Todo dia alguma coisa nova no segmento automotivo. Isso aqui é mais uma coisa nova no segmento automotivo. A manutenção do carro hoje, ela tá cada vez mais delicada, cada vez mais minuciosa. Você entendeu? E as oficinas, elas precisam estar atentas a isso, né? Putz, agora então a gente vai precisar fazer a manutenção nas polias? Legal, vamos fazer. A gente não precisou trocar disco, platô e rolamento. A gente não precisou fazer troca de correia, tensor e bomba d'água, o kit completo. Pô, agora vamos dar uma olhada para isso, né? Para ficar mais minucioso a manutenção. E é assim, vender mais para o mesmo cliente. Né? E uma oficina mecânica hoje ela precisa focar em vender serviço. Porque com a praticidade que o cliente tem hoje, com o aparelho de telefone na mão, você passa um orçamento para ele, automaticamente ele vai na internet e vai descobrir um fornecedor para aquele produto. Né? Então, a gente precisa focar em vender mais serviço. E a revisão e manutenção nas polias do conjunto da correia de serviço é um serviço a mais. Olha, cliente, eu vou precisar te vender 15 minutos a mais, 20 minutos a mais aqui, porque eu vou fazer uma revisão em todas as polias. Né? Joel, olha a aba que tem aqui nesse rolamento, né? Essa correia não vai pular para fora. O mesmo material que ela tem, saca? Então, eu acho que é uma questão cultural de entrar um pouquinho na cabeça da galera, porque eu descobri
através de vocês que falou, putz, a gente mudou. Ah, mudou? Que legal. Faz quanto tempo? Nossa, já desde 2 anos. Faz 2 anos. Eu falei, nossa, eu sou o último a saber, então. Mas que bom que você usou e não sentiu essa diferença. Sim. Né? Porque realmente é algo imperceptível. Quando a gente lançou essa correia no Brasil, a gente realmente chegou e falou, não, a gente não precisa fazer nada. A gente está trazendo um benefício a mais, uma evolução da borracha, porque na verdade a grande mudança é o composto da borracha. Sim. Que é uma borracha que polui menos, emite menos CO2 para o meio ambiente. Então, essa é a grande função dessa borracha. E por ser um produto mais tecnológico, a gente pôde fazer essas melhorias na correia micro-V. Então, pessoal, a Gates hoje, ela tem uma grande gama de kits para micro-V. Né? Eu sei que o mercado ainda não está acostumado. Quando a gente fala, pô, troca o kit de... Mas vocês têm o kit de micro-V? Temos. Até porque a Gates tem essa facilidade. A Gates, como ela fabrica o tensor, fabrica a sua polia, é muito fácil para a gente fazer um kit de correia micro-V, porque a gente tem todas as peças lá. A gente só vai colocar isso dentro de uma embalagem única. Uhum. Né? E se vocês abriram a embalagem de kit da Gates, vocês vão ver que todas as peças elas são individuais, vão estar embaladas individuais, porque são produzidas pela Gates individualmente também. Então, vamos começar a colocar na cabeça que também a gente precisa fazer e ter o mesmo cuidado na manutenção da correia de acessório. Sim. Tá? São 2 lados aí que a gente enxerga, né? E até... Por isso essa aproximação com você, Sérgio, essa conversa que a gente já teve, não é só trazer a informação técnica, eu acho que quando a gente conversa, fala sobre isso, o reparador entende o que a gente está falando, quais são as diferenciais, o porquê usar o kit, mas tem também esse lado da gestão da oficina, né? Como que ele vai incorporar esse novo serviço dentro do dia a dia dele? Porque a gente está mexendo ali no dia a dia da oficina, né? A gente está trazendo uma coisa diferente que está impactando na aplicação do produto. Então, até para falar um pouco mais disso, né? Como que o reparador que está assistindo a gente precisa fazer essa mudança, porque tudo bem, entendeu? Realmente é melhor eu fazer a manutenção do sistema, vai garantir uma durabilidade, vai trazer mais confiança para o meu cliente, porque eu estou cuidando melhor do carro dele. Como é que ele vai colocar isso em prática no dia a dia dele? Deixando de apagar incêndio. Como assim? Deixando de apagar incêndio. Chega um cliente dentro da oficina com uma correia cortada. O que causou isso? Qual foi o motivo? A correia estava desfiando. Legal, a correia estava desfiando. Por quê? É para a correia desfiar? Não é para a correia desfiar. Você entendeu? Então, você mostrar o valor daquilo para o cliente. E o que é apagar um incêndio? O cara chega lá com a luz do alternador acesa, com a direção dura. Troca a correia e manda o carro embora. Legal, esse carro vai voltar. Porque, assim, é o que eu sempre costumo dizer. O mecânico ele está acostumado a tratar... o dono da oficina, né, a tratar a consequência e não a causa. Sim. Eu sempre faço uma analogia com a junta de cabeçote, sabe, Joel? Junta de cabeçote queimada é causa-consequência. Junta de cabeçote queimada é consequência de um superaquecimento, de um carro fora de sincronismo e tal. Eu vou trocar a junta do cabeçote. Legal, troquei a junta do cabeçote. Resolvi a consequência. Eu olhei para a causa. E se a válvula termostática ainda tá travada? Se o fusível tá queimado? Né? Então, a quebra da correia é causa ou consequência? Sempre vai ser consequência de algo, né? Ou da falta de manutenção, não trocou no período que precisava ter sido trocado, uma polia que está com folga, um tensor que não está bem regulado. Tá, qual é a causa? E o mecânico, o dono da oficina mecânica, ele precisa valorizar a hora. Sim. Né? Eu sempre faço uma analogia também com a hora do médico. Você prefere um médico que te atenda durante 1 hora ou um cara que te atenda durante 15 minutos e fala, é uma virose, pode ir embora? Você quer a atenção daquele cara. Tem que agregar valor àquele serviço. Você quer a atenção do profissional. O reparador não é diferente disso. Ele precisa dar a atenção. Olha, eu preciso fazer uma revisão no conjunto completo, porque senão esse carro vai parar com você de novo. Vou trocar a correia agora e daqui a pouco pode ser que ela quebre de novo. É o poder da orientação e o poder da decisão. E quando você faz uma venda consultiva, porque agregar valor na mão de obra de uma oficina mecânica hoje, precisa fazer uma venda consultiva. Sim. Porque é óbvio para o cliente que se a correia quebrou, coloca uma correia nova e vai embora e pronto. Tá aí a consultoria que você vai dar para ele ali. Sim.
Sim. do motivo pelo qual aquilo aconteceu. Quando você já aborda o cliente dessa forma, tá, quebra da correia, causa-consequência, cliente. O cliente não vai conseguir Sim. se fazer essa pergunta. Tem perguntas que a gente não sabe, tem indagações que as pessoas não sabem porque ela não tem o conhecimento daquilo. Exatamente. Por que vem o lance eu preciso de uma oficina de confiança? Porque, cara, você chegou lá, faz um alinhamento no meu carro. Se o cliente chegou te pedindo para fazer alguma coisa no carro dele dentro da oficina mecânica, é porque ele tem algum problema. Essa semana chegou um cliente na oficina, eu preciso trocar a bomba d'água do meu carro. Por quê? Porque assim, como que você... Como você sabe? Você acordou sabendo Essa que o problema conclusão. estava na bomba d'água? Tá, então me conta mais sobre esse conhecimento que você tem da bomba d'água. Você entendeu? Então sempre existe um Por motivo. que você tem que trocar essa bomba? O E que eu- causou Exato. essa necessidade? Exato. Então, agregar valor na mão de obra, numa oficina mecânica hoje, é tratar a causa e não a consequência. E isso é o que a gente espera que a gente mude essa cultura. É o que você falou. Anos atrás, você tinha vários paradigmas em relação à embreagem, né? Em relação ao próprio cabeçote, de trocar os parafusos ou não. E a correia está indo por esse mesmo caminho. A gente já tem uma cultura muito melhor na parte da sincronizadora e vamos trazer isso agora para a parte de acessórios. É a mesma coisa, a gente fazendo uma analogia com o pneu. Né? Por que o pneu desgasta? Porque ele foi feito para desgastar pelas laterais? Não. Ele desgasta porque ele está desalinhado. Sim. Né? Eu coloco mais ou menos a mesma coisa. A correia micro V, ela desfia por quê? Porque ela era para desfiar? Não. Porque ela está desalinhada no mínimo. No mínimo, algum problema está acontecendo ali. Então, vamos ter um pouquinho mais de cuidado. E eu acredito que já estamos caminhando para isso. Sim, hoje em dia, eu acho que o dono do carro, o cliente, né? É o que você falou, ele chega já querendo dar o problema, né? É o lado bom e o lado ruim da internet, das informações. Sim, porque o cara sabe mais ou menos o que está acontecendo ali no carro, vai pesquisar na internet e não vai ver a informação completa, né? Ele não é o especialista naquilo. Não. Então, eu acho que requer conhecimento técnico, conhecimento comercial, paciência, tudo isso para lidar com essas indagações, né? Exato. Essa foi a grande dificuldade em fazer gestão de empresa, sabe? Ser o técnico ali é muito mais fácil. Você sabe que tem que ser trocado, por que tem que ser trocado e tal. Aí quando vem um cliente com uma informação, seja ela da internet, tá, vamos tentar entender a cabeça desse ser humano que tá aqui com essa questão. O que fez ele buscar conhecimento na internet? O medo de receber uma informação errada dentro de uma oficina mecânica. Sim. É fato. Tipo, todo mundo. A não ser quando você vai abrir um exame médico, você tá ansioso para saber o resultado daquele exame, você vai na internet. Meu, você chegar lá, o médico vai te dar uma chamada, né? Já aconteceu isso comigo, mas a ansiedade de descobrir se tava com problema ou não. E o dono do carro não é diferente, é ser humano igual a gente. Putz, meu carro quebrou, e agora? Eu vou precisar levar numa oficina mecânica, o que vão inventar dessa vez? E aí o acolhimento daquele consumidor. Entendimento, né? Então tá, vamos conversar. E aí, é técnica de atendimento de cliente. É técnica de atendimento. A manutenção do carro começa no atendimento do cliente. Sim. Isso é uma coisa muito legal. O Serginho, quando ele me comentou isso a primeira vez, que eu tenho a equipe comercial da SR. Aí você começa a observar e fala, caramba, isso é uma necessidade tanto quanto o aplicador. Né? O dono de oficina, ele tem que ter essa parte comercial. Porque é ali onde ele vai vender o serviço e vai passar segurança para o dono do carro. É o que o Sérgio falou. O cara já chega ali meio... a gente tem por cultura que quando você vai trocar uma peça do seu carro, aquilo é um prejuízo. Né? É a nossa cultura. Sim. Né? É diferente quando você vai colocar um acessório, um som, aquilo é um investimento. Né? Pô, um som, tá, uma luzinha aqui, brilha mais aqui. Mas quando você vai trocar uma embreagem, um freio, né, uma correia, é um custo. É a nossa cultura. Então você tem que ter alguém especializado ali para poder conversar com esse dono de oficina e mostrar para ele, não, isso não é um custo, cara. Isso é um benefício. Né? Você está rodando já a 60 mil quilômetros com a correia. Tá na hora de trocar essa correia. Né? Ela não dura para sempre. Né? Só que você tem que ter
como passar isso para o cliente. Isso é muito importante. E hoje, as oficinas, eu acredito que já estão começando a ter esse conceito, né? De tem que ter, às vezes é o próprio aplicador que tem também essa expertise de conversar com o cliente, tirando um pouco a parte técnica e trazendo para a parte comercial e mostrando por que ele está mostrando que ele tem que fazer aquela manutenção, não somente aquilo que ele estava acostumado a fazer. Então, quando o Serginho me falou que ele tinha essa equipe, eu falei, putz, isso é muito legal, cara. Acho que isso é uma coisa que você deve passar muito no seu método. Né? Deve ser um dos tópicos que você... Que é abordado dentro do curso. Que você tem que ter esse profissional de vendas ali dentro. É importante. Ó, 60 mil quilômetros, né? O brasileiro roda em média 10, 12 mil quilômetros por ano. Não é isso, João? Mais ou menos. Cara, ele vai trocar essa correia daqui a 5 anos. Já está vencida. Você entendeu? Sim. Então, é caro. Você vai fazer uma troca agora. A próxima troca disso é 5 anos. Então, recentemente chegou um cara na oficina e, coincidentemente, eu tava lá no balcão do comercial e ele pediu para fazer um orçamento de freio. Eu preciso fazer a troca das pastilhas. Aí não é cliente da SRL. Agora a gente tá numa rua bem movimentada, então a gente fala que a gente tá atendendo muito passante. Então, já comecei a treinar a equipe a identificar o perfil do consumidor, para ver se tem o perfil da nossa loja, que vai fazer Até isso tem, né? Você tem um perfil específico da sua loja. Eu tenho um perfil. Minha empresa, minhas regras. Sim. Né? E aí ele chegou e falou assim, mas eu quero fazer só a troca da pastilha. Eu já tô com a pastilha dentro do carro. Eu falei, legal, vamos fazer a troca da pastilha. Eu não vejo problema com relação a isso. Daí eu falei, deixa eu ver como que é o perfil desse cliente. Aí começou a entrevista, né? Há quanto tempo você tem esse carro? Quanto tempo faz que você não faz manutenção? Por que você quer trocar a pastilha e tal? Por causa de desgaste e tal. Eu falei, olha, o disco de freio desse carro a gente vai precisar colocar no elevador para fazer a medida. Para ver se ele tá na espessura mínima recomendada pelo fabricante. Ele falou, imagina, não precisa. É só quebrar o cantinho da pastilha. Eu falei, sério? Olha, ele já veio com a solução, ele já veio com tudo pronto. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Realmente, mas assim, deixa eu te contar. Você sabia que quando você vai quebrar o canto da pastilha, você está desgastando o material de atrito no disco? E quanto menos material de atrito, menos eficiência no freio. Aí o cara... Opa. Ele falou, mas vai ficar caro. Eu falei, então tá bom, deixa eu entender o que é caro pro senhor. O disco... Aí eu expliquei que o disco tem uma espessura máxima, uma espessura mínima, e que o disco de freio dele ainda estava na espessura mínima e custava R$160 para fazer uma retífica. Eu falei, quanto tempo dura o freio do seu carro? Ele falou, eu não sei. Eu falei, baixo, tá bem baixo, vai durar 20 mil quilômetros, mas bem baixo. Né? Dele, não, a primeira vez que eu fiz o freio nesse carro foi com 40 mil quilômetros. Então vamos botar 40 mil quilômetros. O senhor vai rodar 40 mil quilômetros em 4 anos. Vamos dividir R$160 em 4 anos. É caro pro senhor colocar a segurança da sua família em cash? E o cara saiu com a cabeça inchada. Não fez o serviço na oficina mecânica, mas saiu com a cabeça inchada. E eu não vou fazer aquela manutenção naquele sistema de freio para economizar R$60 para ele e colocar o meu serviço em risco. Você entendeu? Porque a gente sabe que quando acontece o problema, quando ele se convence esquece que só precisa trocar aquela peça. Mas depois, se der algum problema... Quando ele voltar lá, ele volta nervoso, né, Serginho? Bota aí nos comentários se você já não fez alguma coisinha Ele volta que depois nervoso. o cara volta mais nervoso ainda. E ele joga a culpa em você, mas você é o mecânico, você tinha que ter me avisado. Imagina, não. Então, essa é a parte boa de ser o dono se da empresa. avisando, eles ainda voltam reclamando, imagina quando não avisa. E aí é o perfil do cliente que não tem o perfil da sua empresa. E tá tudo bem. Existe consumidor para tudo. Sim. Né? Vai ter o cara que vai querer trocar só a correia e não vai querer fazer uma revisão no sistema, mas e aí? O que vale mais a pena? Eu, agora, lá, como a gente tem um espaço enorme que passa, sei lá, milhares de carros por dia, entra muita gente que não tem o nosso perfil. Mas a orientação pra galera é: identifica o perfil do cliente. Se ele não tiver o perfil da loja, deixa o elevador vazio. Você nega o serviço para o cliente. Eu nego. Deixa o elevador vazio para chegar um cliente que tem o perfil da loja e a gente fazer a rotatividade com o cliente. Bom, tá tudo bem. É bem por aí.
não é fácil, né? Você chegou a esse ponto dentro da SR devido a toda a sua história e tudo que você construiu, né? Mas você sabe por que eu faço isso? Para evitar prejuízo para mim mesmo. Sim. É só para evitar. Muita gente vai pensar, nossa, mas eu não podia ter feito freio. Podia, mas se eu tivesse um problema, eu ia ter que assumir um prejuízo. Quando eu comecei a medir os indicadores da minha oficina mecânica, eu comecei a entender que tinha coisas que não vale a pena ser feita. Sim. E é isso que você fala dentro do seu curso. É isso que eu falo dentro do meu curso. São essas técnicas que eu ensino. Como pôr em prática isso, né? Eu falo pros nossos alunos, olha, eu não vou ensinar você a apertar parafuso, porque isso você já sabe. Faz muito tempo que você aperta o parafuso. Eu vou ensinar você a rentabilizar em cima do parafuso que está sendo apertado. Agregar valor. Fato. E mostrar a importância desse aperto, desse parafuso para o cliente. Não é apenas um aperto de parafuso. É vender, porque a mão de obra qualificada existe, né? Existe. Não é que nossos reparadores não sabem, eles sabem fazer, eles estão super qualificados a fazer. Eles precisam vender isso da forma adequada, né? Ferramentas de argumentos. Argumentos para o cliente. Só precisa desenvolver a habilidade comercial. Sim. É isso. E entender assim, tipo, quanto custa eu fazer um serviço que eu sei que não vai ficar bom, né? E eu gerar demanda, porque também não é assim, sai dispensando serviço e vida que segue. Não, tá. Dentro do curso você vai aprender a gerar demanda também, demanda qualificada. É óbvio que dentro dessa demanda vai vir um ou outro que não é bom, mas tá tudo bem, você vai qualificando seu cliente. É assim que funciona. É uma gestão eficiente com a mão de obra qualificada e com peça de qualidade. Com peças de qualidade. E é aí que tá o segredo, sabe? Com peça de qualidade, porque não é para dar problema. Sim. Não pode dar problema. Às vezes acontece de dar problema, acontece. Mas qual que é o relacionamento que você tem com aquele fabricante, com aquele fornecedor? Será que vale a pena eu não aplicar mais a Gates, porque a outra, sei lá, R$2-3 mais barato? Mas se eu tiver algum problema, eu ligo pro Joel na hora. Falo, Joel, vem aqui resolver essa parada, entendeu? Porque eu tenho um respaldo. Eu tenho que andar com gente igual ou melhor que eu. Não tem por onde. Sabe? Eu tenho que ter um respaldo atrás da minha empresa, assim, sabe? Dos meus fornecedores. O autopeça que me fornece, ele precisa me atender bem. Sim. Ele assina embaixo, né? Eu tenho o autopeça que me atende lá em Jundiaí. Eu não sei nem se eu posso falar o nome aqui. Eu acho que não. Não vou precisar falar, né? Eu sei quem é. E às vezes eu falo, ó, eu tô com esse problema aqui, o meu cliente não pode, né? Ó, eu troquei um pivô recentemente, com 8 meses de uso. 8 meses de uso. 8 mil quilômetros. Um pivô não é para durar 8 mil quilômetros. Na hora, uma cliente, a Maria falou, Sérgio, mas eu tenho que trocar o pivô a cada 8, 10 meses agora? Eu falei, não, de forma alguma, vou trocar para você. Liguei pro meu fornecedor e falei, ó, tô com esse problema aqui. Ele falou, tô mandando 2 pivôs aí, resolve com a tua cliente, depois a gente... É desse tipo de respaldo que eu preciso, você entendeu? Porque se eu deixo essa cliente sair dentro da minha loja, depois de 8 meses que ela trocou o pivô, ela vai procurar um fornecedor, uma outra oficina mecânica que não dê esse tipo de problema para ela. Eu perdi um cliente. Mas o meu fornecedor me deu respaldo. E o fornecedor entender por que isso aconteceu. Exato. Porque às vezes o fornecedor, enquanto ele não tem esse feedback do aplicador, ou da pessoa que comprou aquela peça, ele acredita que tá tudo bem. Então, esse respaldo, essa ligação, esse relacionamento entre aplicador e fabricante é muito importante. Né? A Gates, nesses últimos anos, vem buscando isso e sempre aumentando. Né? A gente sempre está muito próximo do aplicador. Porque a gente precisa desse feedback. Né? Porque por mais que a Gates busque a excelência no produto dela, busque sempre seguir o padrão original da montadora, a Gates nunca vai fazer um produto fora das especificações da montadora. Ela sempre vai seguir. Mas pode existir um problema. Sim. Pode existir um problema no produto e a gente vai ficar sabendo através disso. Né? Agora, a gente tem também uma cultura nossa, né, que quando você tem um problema num produto, por mais que aquela fábrica te dê todo um respaldo, já tive um caso desse, da gente ter um problema com um produto e realmente era um problema do produto, gerou alguns casos aí de ressarcimento. A Gates fez tudo que tinha que se fazer, deu todo o respaldo ao cliente e quando acabou tudo, ele chegou para mim e falou, agora nunca mais eu uso Gates.
Oh, mas você teve todo o respaldo. Aí eu falei, não deveria ser o contrário? Agora você deveria falar, não, agora eu só uso Gates. Porque quando eu tive um problema, eles me deram todo o respaldo. Mas a gente tem aquela cultura de falar, caramba, não, me deu problema, nunca mais eu uso. Né? Mas não, a gente tá passando. A gente corre o risco disso. Só que quando você tem uma empresa que te dá todo esse respaldo, é essa empresa que você tem que continuar buscando. Não simplesmente falar, não. Você me ajudou, mas consegui, eles resolveram o meu problema, agora nunca mais eu uso. Isso não vai acontecer toda hora. É o que eu falo para os meus clientes. Eu já consertei, esses dias eu tava fazendo a conta, eu já consertei mais de 25 mil veículos. Cara, é carro. E você acha que eu nunca errei 25 mil veículos? Eu já errei muito, mas é o que eu falo pro meu cliente. Eu erro. E de verdade, eu não acordo de manhã e falo assim, hoje eu vou errar. Ou alguém da minha equipe vai errar. Ninguém, né? Ou alguém da minha equipe vai errar. Não, não é isso. Mas erro. Só que aqui na SR Motors a gente vai pagar pelo nosso erro. O diretor de uma grande indústria, eu não vou falar o nome da indústria, vou falar o nome dele que eu admiro muito, o Alfredo. Você sabe quem é? Sei. Ele falou, Sérgio, você precisa mudar o fornecedor e não de fornecedor. E aí ele solta umas coisas assim que eu levo pra casa e fico pensando, mas o que ele quis dizer com isso? E é isso. Cara, vocês querem fabricar um produto de má qualidade? Óbvio que não, porque senão não estaria no mercado com o share que vocês têm no mercado e tal. Alguma coisa ou outra acontece, assim como eu ou alguém da minha equipe erra. Mas tá, e se eu levo isso? E se o meu cliente me traz, poxa, Sérgio, sabe aquele vazamento que você tirou? Pô, o carro tá pingando ainda. Eu vou dar uma olhada pra isso, eu vou olhar pra isso. Se ele não me traz isso, ele leva para um outro, eu não consigo mudar. Então você muda o fornecedor e não de fornecedor, saca? Eu acho que é uma filosofia que a galera deve começar a aplicar aí, ó. Sim, com certeza. E a Gates está super aberta para ouvir, né? A nossa equipe de vendas está em campo, nosso representante, nosso 0800, a gente tem uma estrutura para ouvir. As nossas redes sociais, o intuito é muito esse. A gente quer passar informação, mas a gente quer saber também o que está sendo falado. Qualquer pessoa que já tenha mandado uma mensagem com algum problema, sabe que a gente responde, a gente vai atrás para dar o suporte. E esse projeto aqui também está aqui para isso, né? Exato. Porque a gente tem as nossas formas de estar perto do nosso aplicador, né? De quem joga a nossa embalagem fora, que está usando ali. E a gente está abrindo as portas aqui para receber essas informações, né? Então, esse projeto, essa parceria com você, com o Método SR, é também para isso, né? Para a gente estar cada vez mais próximo e ajudar a levar a nossa informação da melhor forma possível e entender e ter o feedback do mercado também. É isso, é para isso que eu particularmente olho, sabe? Quando eu me aproximo de uma indústria, tá? Então vamos ver como que é o lance dessa indústria. E quando eu vi que vocês, poxa, com o tamanho, a estrutura e dá ouvidos, né, para a SR Motors, que é uma oficina que fatura pouco mais de 2 milhões por ano, que tem uma capacidade produtiva, mas o mercado é muito grande, né? Mas vocês estão olhando para nós também, né? Estão conversando com a gente, estão dando suporte, estão dando apoio. Pô, peraí, eu acho que faz sentido, sabe? Sim. E aí é o lance, né? Me diga com quem andas. E eu tô respaldado. Né? E se a gente pudesse, a gente chegaria em mais lugares. Sim. Né? A gente sabe que a gente não tem braço. O Brasil é um país continental. A gente não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas com a internet, esse é um dos benefícios que a internet trouxe pra gente. Isso aqui tá levando. Isso aqui, há 20 anos atrás, quando a gente começou lá no mercado, primeiro quando eu comecei, eu não tinha essa facilidade de poder falar com alguém que está lá em Manaus agora. Sim. Para eu falar com alguém que está em Manaus, eu tinha que ir lá. Aliás, um abraço pro pessoal de Manaus que estiver assistindo. E não era tão fácil. E até longe, né? Sim. Custo muito alto. Hoje não. Hoje você reúne lá, vamos fazer um bate-papo online. Então hoje tudo está muito mais fácil. Né? A internet trouxe essa facilidade para a gente. Então vamos usar. Né? Eu sempre gosto de olhar para as coisas do jeito positivo. Se houve uma coisa positiva que a Covid trouxe para a gente, foi isso. Sim. A gente acelerou muito esse processo, né? de fazer esse atendimento através online, fazer esses treinamentos online, né? As redes sociais aproximar o fabricante do aplicador, o fabricante do próprio consumidor. Então, a gente tem uma ferramenta muito boa na mão. Tem que usar do jeito certo. De vez em quando o pessoal usa do jeito errado. Mas vamos tentar usar sempre mais do jeito certo do que o do errado. Aqui é a informação do fabricante. Então, já escreve, né? Sim. Já se inscreve no canal porque é da fonte.
Sim. Né? Tá falando ideia direto com quem produz, né? A gente tem muita informação, né? A gente, como fabricante, tem muita informação técnica que a gente tem o dever de passar. Não é que, a gente pode passar... Não, é o nosso dever, é nossa obrigação passar essa informação para quem está usando o nosso produto, né? Então, é justamente estar atento. Eu falo toda hora para seguir, né? É chatice, mas é porque realmente é o nosso maior meio de comunicação hoje em dia, né? Como é que eu faço? Eu vou imprimir 1 milhão de folhetos e sair distribuindo? Antigamente era essa a ferramenta que a gente tinha. Hoje em dia a gente consegue de uma forma muito rápida. A ferramenta tá na mão aqui. Tá na mão. É só procurar e de vez em quando faz ligação, né? Porque a gente não usa mais telefone para fazer ligação. É mais difícil. Mas a gente recebe bastante ligação no nosso 0800. Podem continuar ligando, viu? Legal. A gente gosta de receber as ligações, saber o que está acontecendo. Qualquer dúvida, se quiser saber onde comprar, ou tá com algum problema, tá com uma dúvida técnica, uma dúvida de aplicação, pode ligar no nosso 0800 que a gente atende. Para fechar aqui a nossa conversa, infelizmente nosso tempo já está acabando. Sérgio, a gente falou do seu curso, do método SR, eu queria que você falasse como que as pessoas podem participar do curso, né? Porque a gente não comentou disso. Tá, tudo bem, você tem curso, eu sei que você tem os seus canais. Fique à vontade aqui também para deixar os seus canais, onde que as pessoas podem seguir e como que elas fazem para participar desse curso. Legal. O método SR, ele é um curso de gestão de oficina voltado para dono de oficina, um curso online, a pessoa faz online. Só que o lance de ser online não vai deixar a pessoa na zona de conforto, porque eu tenho toda uma equipe de suporte do aluno, onde a gente fica monitorando se ele está estudando ou não. E aí eu tenho uma menina lá que eu falo, eu vou te dar um chicote na tua mão e você vai ficar batendo no pessoal para que o pessoal aprenda. Sim. Até porque a gente tem uma missão, né? A gente tem um propósito, que é, depois da primeira vez que eu dei uma consultoria, que o aluno que toma dívida de 180 mil reais, que saiu da garagem da casa dele, hoje ele está no centro da cidade de Vinhedo, eu falei, eu quero mais histórias como essa. Então a gente tem todo um suporte. E o curso ele é feito online, né? A pessoa se inscreve e aí ela recebe um link de uma plataforma de estudos onde tem as videoaulas, né? Tem as ferramentas que a gente disponibiliza para os nossos alunos, ferramenta da área comercial, da área financeira, da área administrativa, os processos e tal. E a gente se reúne uma vez por mês online e ao vivo. Sim. Onde a gente tem a sessão de tira dúvidas. Só que a inscrição ela tem dia para começar e dia para terminar. Então tem que ficar atento à nossa página. Depois, daqui a pouquinho, eu já vou falar por onde você vai descobrir. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que ter um começo com todo mundo junto, sabe? Então a gente inicia e fecha a matrícula, daí a gente vai tratando aquela turma até que ela performe. Quando ela performar e demandar menos suporte técnico, aí a gente abre uma nova turma. E é assim que funciona. Sim. E para você ter mais conteúdos de gestão de oficina mecânica, no Instagram é método SR, no Facebook é método SR, no TikTok é método SR e no YouTube é método SR. Todos os canais. Fácil. Todos os canais. Aí tem no YouTube, tem em todos os lugares. Aí a gente tá... E tem o YouTube também, para quem quiser conteúdos de manutenção preventiva. Legal. Tem também o nosso canal que chama-se SR Motors Oficial. E lá tem um programa que o programa chama-se Dica de Mecânico. Então, para donos de oficina que querem produzir conteúdo, a gente tem um canal lá, já tem 60 mil inscritos, mais de... acho que já passou de 10 milhões de visualizações. E aí, isso agregou muito para SR Motors. Às vezes o cara chega e fala, você é o do vídeo? Sou. Então, já fica tudo muito mais fácil. Porque ele já viu os conteúdos que a gente faz, já agrega valor, sabe? Sim, com certeza. É isso. Sigam os dois, né? O método SR e o SR Por Motors. o dono da oficina mecânica, óbvio, os dois canais são excelentes, mas conteúdo focado para gestão de oficina mecânica é o método SR. E você comentou com a gente que tem encontro presencial do método SR. Aliás, agora em outubro de 2024... É bom falar a data, porque isso aqui vai ficar gravado e vai... Não vamos falar a data ainda. Depois mais pra frente, quando chegar mais perto, a gente fala. Não, só o mês e o ano, professor, vai lá em 2027. A gente vai ter um encontro de alunos do método SR. E para quem não é aluno, a gente não abre, porque é um encontro fechado só para alunos do método SR. Por quê? Porque para esse encontro é um encontro de imersão.
E quando a gente fala de gestão de oficina mecânica, a gente aborda vários temas. Vários temas. Processo, controles, indicadores, tal, inteligência emocional. E não dá pra gente pegar uma pessoa que não teve o conhecimento com o método SR, botar numa sala dessa. Sim. Eu vou fazer uma analogia, talvez vocês entendam. É a mesma coisa que eu ensinar, por exemplo, como o cara vai mexer num osciloscópio se ele não entende o básico do sistema de injeção eletrônica. Ele vai ficar perdido, ele vai ficar boiando, e não é isso que a gente quer. A gente quer causar transformação. Então é só para alunos do Método SR, é um evento fechado, inclusive vocês estarão presentes junto com a gente, porque vocês têm esse propósito também, né? Então sigam as páginas, a gente vai falar aqui também na nossa página, mas sigam aí o Método SR para saber mais e ficar a par. Quem for aluno vai estar presente aí com a gente nesse encontro presencial. É isso aí. É isso aí. Mais alguma coisa? Algum recado que vocês queiram dar para os nossos seguidores, para os reparadores, para os donos de oficina? Acho que a gente é legal ressaltar que a gente tem a feira agora em maio, lá em Curitiba, Autopar. A Gates vai estar presente lá com o stand. Então, o pessoal que está ouvindo a gente aí de Curitiba, façam uma visita para a gente lá no nosso stand. Lá a gente pode falar de novo sobre todas isso que a gente comentou aqui. Vocês vão ver em loco lá os nossos produtos, a nossa nova bomba d'água que a gente está trazendo para o Brasil, né? Fabricação Gates. É sempre importante falar que todos os produtos comercializados pela Gates são fabricados por ela, né? Se não é aqui em Jacareí, na nossa fábrica, é em alguma das outras 43. Sim. Né? Mas vai ser uma fabricação Gates com um padrão Gates. Então, a gente espera vocês, né, para tirar mais dúvidas. E se durante esse período aí de 2 meses, faltam 2 meses para a feira, se surgiu alguma dúvida que a gente não falou aqui, 0800, que a gente está lá, redes sociais, que a gente está lá esperando por vocês. E se quiserem que o Sérgio volte, comenta aqui. Comenta aqui. E estarei também na Autopar, né? Autopar. A Autopar. Estarei também palestrando lá, eu não sei se é na quarta ou se é na quinta-feira, mas legal. estarei palestrando e vou estar no stand da Gates também, Isso vai lá aí. me visitar. Bom, é isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Joel. Muito obrigada, Sérgio, pela conversa, pela ótima conversa. E é isso, pessoal. Sigam, se inscrevam no nosso canal. Qualquer outra dúvida, deixa aqui no comentário, que a gente tá de olho também, a gente responde. Ou qualquer outro tema que você quer que o Joel fale, que o Sérgio fale aqui, pode falar que a gente vai atender os seus pedidos. Show. É isso, Valeu, gente. pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, grande tchau. abraço. Fiquem com Deus.